Ahora sí, buenas tardes y buenas noches a todos los que están conectados. Soy Félix Suárez, editor en jefe de Editorial Amolca. Les hablo desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Y hoy tengo el gusto y el honor de presentar a dos doctoras especialistas en el tratamiento estético con hilos tensores y autoras de una obra maravillosa sobre este tema que fue originalmente editada en portugués y que en español ha sido editada por Editorial Amolca. Dar la bienvenida a las doctoras Ana María Corbet y Julieta Corbett. ¿Cómo están ustedes, doctoras? Muito As bem, duas muy é bien. um prazer enorme estar aqui com vocês. Para nosotros también es un gusto, de verdad, doctora Ana, doctora Julieta, que estén aquí con nosotros. Y bueno, mi portugués es prácticamente inexistente, así que lo voy a decir en español. Estoy muy contento de presentarlas aquí en este espacio que Amolca ha preparado para que el público hispanohablante pueda escuchar un poco de su conocimiento y experticia acerca de los hilos tensores de polidioxanona. Estoy seguro de que toda la audiencia va a aprovechar la charla que ustedes han preparado hoy para nosotros. Les digo que hay personas conectadas e inscritas desde Argentina, Guatemala, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Colombia, México. Es decir, hay realmente un público bastante heterogéneo y espero que, bueno, que todos puedan aprovechar esta charla. Quiero saludar también muy cordialmente a la doctora Audrey Worthington, colega de las doctoras Corbett, y también coautora con ellas, pero esta vez de otro libro que está preparando Amolca en español sobre tecnologías en dermatología estética. Doctora Worthington, le doy también la bienvenida a este espacio. ¿Cómo está, doctora? Gracias, es un honor estar con nosotros, con ustedes. No, es un gusto de verdad que nos esté acompañando también en este espacio, doctora. Y bueno, les explico un poco. Hemos querido invitar a este seminario a la doctora Worthington para que sea, vamos a decirlo así, como el canal especialista entre las autoras Corbett y el público hispanoparlante, porque después de la presentación la doctora Worthington nos ayudará también a responder las preguntas que ustedes deseen hacer después de la presentación. Y bueno, voy a explicar brevemente la dinámica del seminario. Primeramente, leeré una muy breve semblanza profesional de nuestras tres invitadas de hoy. Luego les cederé el espacio a las doctoras Corbett, que nos hablarán acerca de los hilos de polidioxanona para rostro, cuello y cuerpo. Mientras las doctoras hacen la presentación, los asistentes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat que tenemos habilitado en esta sala. Y después de la exposición de las doctoras, la doctora Worthington nos ayudará a traducirlas para ellas y a traducir las respuestas a los asistentes del seminario. Les hago una acotación antes de hacer la presentación de nuestras invitadas, que la plataforma Zoom tiene incorporada la opción de traducción simultánea de audio. Ustedes pueden ir a las opciones que tienen abajo en el menú de Zoom. Tienen ustedes allí una opción que dice Show Captions. Allí pueden activarla, ver, por ejemplo, hay una opción, a mí me aparece en inglés, dice My Speaking Language. Ustedes escogen portugués porque es el idioma que van a usar las doctoras para la presentación y ponen My Caption Language, en este caso español o la lengua que ustedes deseen, eh, con el cual deseen ustedes leer la traducción que hace Zoom. Pueden activar también los subtítulos en grande para que ustedes puedan ver con más detalle la traducción que se hace. Si ustedes prefieren también, digamos, si esta opción se les hace un poco complicada, eh, Amolca en los próximos días también compartirá esta presentación subtitulada, pues para que puedan ustedes también tenerla, pues y verla posteriormente. Entonces, bueno, yo quiero comenzar entonces la presentación de las doctoras. Voy a comenzar diciendo que nuestra primera invitada, la doctora Ana Corbett, es dermatóloga titular de la Sociedad Brasileña de Dermatología, miembro de la Sociedad Brasileña de Dermatología y también doctora de la Facultad de Medicina por la Universidad de Sao Paulo. Por su parte, la doctora Julieta Corbett es cirujana plástica de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica, candidata doctoral en la Facultad Paulista de Medicina y también artista visual en la UNESP y en la USP. Ambas doctoras son las autoras del libro Revolución de los hilos de PDO que ha editado Amolca este año. Por su parte, nuestra tercera invitada, la doctora Audrey Worthington, es cirujana plástica y presidenta de la Sociedad Brasileña de Láser en Medicina y Cirugía.
Y bueno, no tengo por el momento más nada que decir, solamente reiterarles a las doctoras Corbett y a la doctora Worthington mi agradecimiento porque estén aquí hoy compartiendo con todos nosotros. Doctoras, muchísimas gracias, el espacio es de ustedes y bueno, ya somos todos oídos en realidad. Que grande prazer estarmos juntos. Muito importante essa comunicação entre nós outros e os países hispanofalantes. Estamos muito felizes com a tradução do livro e falarei em português para que não perca muitas informações na tradução para o espanhol. Eu espero que a gente consiga uma boa comunicação e qualquer coisa, por favor, vocês pontuem que a gente traduz, a gente repete com muita alegria. E hoje o nosso tema é sobre todos os protocolos desenvolvidos com os fios de PDO para o corpo, para o rosto e também para o colo, baseado na nossa percepção de envelhecimento e de anatomia. E a aula tem muitos vídeos práticos, porque nada explica melhor do que assistir o procedimento para que a gente veja juntos como melhor desenvolvemos essas técnicas. Ninha, quer Muito bem. falar? Quero. A gente vai falando o mais devagar possível. Eu acredito que vocês consigam entender bastante, porque nós entendemos vocês e falando espanhol 100%, mas a gente tem aqui hoje uma grande expert, que é a doutora Audrey, que além de ser uma super especialista em fios, ela também tem um espanhol maravilhoso. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma apresentação, mas com muito espaço para bate-papo. Então, sintam-se à vontade para terem dúvidas durante a apresentação. E se vocês não entenderem alguma coisa da explicação em português, é só interromper que a doutora Audrey nos ajuda a achar a palavra certa em espanhol, mas a tradução já deve ajudar muito. Então, o nosso primeiro conhecimento a ser entendido para tratar com os fios de PDO é que o processo de envelhecimento, ele é constante, mas ele é também muito previsível. A gente envelhece de um jeito que ele pode ser previsto e ele pode ser tratado em todas essas camadas do envelhecimento. Então, antes da gente escolher a tecnologia que a gente vai usar no tratamento, seja fios de PDO, seja bioestimuladores ou relenhos de ácido hialurônico, a gente precisa entender em qual estrutura a gente está querendo agir, como e por quê. Então, a Ju explica isso lindamente. Muitos dos desenhos do livro foi ela mesma que fez como cirurgia plástica. É justamente esse processo dinâmico e interligado do envelhecimento de todas as estruturas do rosto, desde a camada óssea até o escorregamento dos coxins de gordura para esse sentido medial inferior, deixando em torno do lábio, em torno da boca, esse estigma do envelhecimento, como os sulcos, a gordura do jaw e a perda do contorno do rosto e do pescoço. E pensando nisso, faz muito sentido que o nosso tratamento estético parta do princípio de reposicionamento antes de volumização. E se a gente fosse contar qual é a síntese desse livro, é a nossa intenção de reposicionar os tecidos, distribuir essa gordura que está acumulada na região inferior e central do rosto, para que esse volume seja distribuído para a moldura, para o frame do rosto, para a região do zigomático, da mandíbula, e para que, com menos volume, consigamos um aspecto natural de rejuvenescimento sem alteração das características da fisionomia própria de cada paciente. E esse é um erro que a gente vê muito na mídia, enfim, nas imagens que são expostas, de alteração da fisionomia do paciente por um excesso de intervenção com a intenção de preencher o sulco, em vez de reposicionar os tecidos para ganhar uma abertura da face, uma beautification do olhar, do rosto, do contorno do rosto. E tudo isso parte dos planos de suporte mais profundo
principalmente em relação à reabsorção óssea, aumentura dos diâmetros das cavidades naturais do rosto e perda do suporte, principalmente em relação à região orbitária, perioral e absorção do contorno da mandíbula, do ramo do corpo da mandíbula. E isso a gente viu muitas vezes, né? Essa questão de mudança do formato do rosto, de um triângulo invertido para um processo que tem um encurtamento da mandíbula e uma quadrangulação do rosto, perdendo toda a jovialidade, o interesse dessa fisionomia. Vocês entendem esse termo de quadralização, de deixar o rosto mais quadrado? Alguém quer comentar o que foi dito até agora? Se a gente está usando palavras muito diferentes, Audrey quer fazer um resumão? Ou tá tudo bem? Sí, están hablando del envejecimiento, que lo que pasa es que hay pérdida ósea de huesos y por supuesto toda la grasa se cae y el rostro, la cara se queda cuadrada. Eso es lo que dijeron, básicamente. Graças. E esses são os estigmas percebidos: falta de colágeno, de suporte da pele, perda do interesse dessa fisionomia como um todo. E o que acontece é que nós vamos perdendo a produção de colágeno, fibras elásticas e outros componentes da matriz extracelular, principalmente do ácido hialurônico. Essa perda, ela se acentua depois dos 30 anos de idade e ela piora ainda mais quando as mulheres chegam na menopausa ou os homens na andropausa. E essa perda de estrutura da pele, ela é um dos fatores principais de todo esse processo de envelhecimento, não só por marcar as rugas profundas no rosto, mas também por tirar o suporte e ajudar todo esse rosto a escorregar no sentido para baixo e para o centro da face. E E isso, né, Ani, exatamente, porque pensamos nisso porque os fios são bioestimuladores, como princípio, como principal reação histológica, né, comportamento do material. Nós sabemos que a polidioxanona já existe na medicina há mais de 40 anos, que sempre foi usada para cirurgias vasculares, urológicas, ginecológicas, quando não queremos inflamação desse tecido que foi suturado, e com a evolução da tecnologia dos materiais, esse mesmo fio foi transportado para a estética dentro de um implante de uma agulha ou de uma cânula para ser depositado nos tecidos e realizar essa função de bioestimulador, ou se tem garras, como aí na figura, para atração dos tecidos, como conversamos sobre essa importância de reposicionar o tecido que sofre envelhecimento. então, o que ocorre é que os fios de PDO, eles vêm inseridos dentro de uma agulha ou cânula. Essas agulhas ou cânulas são, então, introduzidas no tecido e elas deixam esse implante sólido, esse hilo, esse fio, esse hilo, alocado nesse tecido. Ele, então, vai ser recoberto por um cordão de colágeno e ele vai sendo degradado por um processo de hidrólise, e ele vai desaparecer completamente do nosso organismo. E isso é muito importante, que ele seja completamente degradado pelo nosso organismo, porque isso aumenta muito a segurança a respeito da utilização dessas substâncias de polidioxanona, porque ela não acumula no nosso organismo, ela consegue ser completamente degradada. E os fios de PDO, assim como outros bioestimuladores, como o ácido polilático ou a hidroxiapatita de cálcio, eles se valem do próprio mecanismo próprio do nosso corpo de reparação de feridas, de fechamento de feridas, para fazer uma produção do colágeno endógeno, do nosso próprio colágeno. Existe uma tendência mundial de privilegiar tratamentos que trabalhem com o bioestímulo de colágeno e essa reparação tecidual mais gradual, do que fazer tratamentos muito intempestivos com adição de volume no rosto. Isso é uma tendência no mundo inteiro e os fios de PDO, eles vêm muito nesse sentido, que eles conseguem fazer um bioestímulo de colágeno na pele e os fios com garras, eles conseguem deslocar a gordura, fazendo com que a gente consiga
colocar essa gordura num lugar esteticamente mais interessante, sem adicionar volume a esse tecido. E Elinha, quer que a Audrey fale um pouco sobre hidroxapatita, polilático, só para não perder o vínculo? sim, Você pode, Bueno, Audrey? sí, sí, están hablando ahora de los bioestimuladores que ustedes ya conocen. Nosotros tenemos tres grandes grupos que son el PLLA, ácido polililático, la polidioxanona y también tenemos la policaprolactona. Y tenemos hilos de todos esos biopolímeros, o sea, los hilos no apenas funcionan como reposicionamiento de los tejidos, pero también funcionan como importantes bioestimuladores. Y la calidad de la piel siempre mejora mucho con los hilos. perfeito. E o meu trabalho de estudo de doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi um trabalho que estudou o mecanismo de ação desse material de polidioxanona por 48 semanas. Foi um estudo bem longo para justamente comprovar essa eficácia e segurança, e a gente conseguiu resultados realmente lindos de aumento do estímulo do colágeno pelos implantes de polidioxanona, fazendo até um espessamento da derme, provando então que os fios realmente são poderosos bioestimuladores e que eles conseguem um efeito de espessamento da pele e, portanto, melhora da qualidade dos tecidos e também tratamento de las arrugas. E os fios de PDO, por serem muito seguros, eles podem ser usados em todas as regiões do rosto e também do corpo. Então, eles não têm contraindicação. Eles podem ser usados em região de alta mobilidade muscular, como a região em volta da boca, em volta dos olhos. Pode ser usado em regiões de risco vascular, como a região da glabela. Pode ser usado para tratamentos íntimos, corporais, para todas as regiões. E o que acontece é que nós temos três grandes classes de fios. Nós temos os fios para bioestímulo, para relenho e também para efeito de lifting. Isso tudo de acordo com a arquitetura, de acordo com a conformação da haste do fio. Então, os fios que não têm estruturas nenhumas, que são fios simples, que são fios lisos, eles são usados unicamente para bioestímulo. Os fios que são multifilamentados, que são fios mais grossos, que têm um calibre, eles são usados para fazer o preenchimento de rugas ou sulcos. Então, são essas as arquiteturas, esses fios grossos multifilamentados, que a gente usa para fazer o relenho, o preenchimento de rugas, como da glabela e também dos sulcos. E esses fios que têm garras, que têm esses cogs, são usados para fazer tração e lifting facial. Então, os fios lisos a gente usa para tratamento de rugas finas. Aqui eu estou usando um fio canulado, a gente sabe disso pela técnica em leque, na qual, por apenas um orifício, eu distribuo esses fios pelo um único pertuito. Ou os fios agulhados, que daí cada fio tem o seu próprio trajeto. E eles são muito utilizados para o tratamento de regiões de submento, região em volta dos olhos, por exemplo, ou toda a região que eu quero fazer um efeito de bioestímulo. Perfeito. E os fios mais grossos, os fios para preenchimento, que são os hilos para relenho, eles são usados para o tratamento das arrugas profundas, das arrugas estáticas, que não desaparecem mesmo depois do uso da toxina botulínica. Então, eles são um excelente complemento para os tratamentos com a toxina. E isso é muito importante para nós no consultório, porque os fios são os reis das associações. Eles vão muito bem com toxina botulínica, com relenhos de ácido hialurônico, com outros tipos de bioestimuladores injetáveis. Então, ele combina muito bem com as outras tecnologias. E, por último, nós temos os fios para efeito lifting, que são esses fios que têm garras, que saem dessa haste e elas proporcionam o deslocamento dos coxins de gordura.
Então, esse tratamento de lifting com fios, ele é muito interessante, porque ele consegue contrabalancear de forma muito direta essa queda do rosto com o envelhecimento. Então, um rosto envelhecido, ele não tem necessariamente pouco volume, como a gente está vendo aqui. Ele tem uma distribuição inestética desses volumes, por escorregamento e queda desses coxins de graça. E os hilos vão justamente pegar essa graça do jaw, por exemplo, e vão reposicionar num vetor mais interessante, num sentido antigravitacional. E é Aninha, só justamente volta naquela imagem. É muito interessante ver como uma M-face reposicionada tem um outro tratamento para embelezamento dessa face. A gente usaria os relhenhos de outra maneira, sem adicionar muito volume ao redor da boca, mas trazendo interesse e jovialidade para esse rosto com menos volume. perfeito. E Olha que aqui diferença. a gente pode ver que através dessas estruturas, que são septos fibrosos, os septos conjuntivos, que essas garras se seguram e permitem o deslocamento da graça e o efeito de lifting. Então, aí a gente já entende por que que o plano correto de aplicação dos fios é, na grande maioria das vezes, quase em todas as vezes, é no tecido de gordura. É aqui na região da gordura superficial. E o Perfeito. que a Olha gente que tem resultado bonito. é um resultado imediato, mesmo para rostos mais pesados, mesmo para rostos mais cheios. Então, existe uma falsa noção, uma falsa ideia de que o fio não é indicado para rostos mais pesados. E isso não é verdadeiro. Na verdade, para quem tem um rosto mais pesado, a melhor opção de tratamento é justamente os fios, porque ele vai pegar o próprio volume da paciente e ele vai marcar mais essas estruturas ósseas, como por exemplo, o ramo e o ângulo da mandíbula, deixando um aspecto de emagrecimento e de perda de peso. E o que acontece quando usamos esses fios para efeito lifting é que eles têm um efeito imediato de lifting, então o paciente sai do consultório com o rosto o mais tracionado que ele vai ficar, e durante alguns meses ele vai perdendo esse resultado de lifting pela movimentação da musculatura na mímica facial, ao falar, ao mastigar, e também pela própria gravidade e pela absorção desse fio. Mas a gente vai ter um outro movimento que é a produção de colágeno do nosso próprio organismo. Então, quando a gente vai perdendo esse efeito de lifting, a gente vai ganhando essa melhora da qualidade de pele. E depois de um certo tempo, essa melhora da qualidade de pele, ela é até mais importante do que o efeito de tração. Por isso que aplicar a quantidade adequada de fios é tão importante. Não só para a gente entregar um resultado de lifting que realmente dure por alguns meses, 4, 5, 6, 7 meses já é um tempo ótimo, né? E depois a gente ainda tem essa pele com uma concentração maior de colágeno por até um ano, 8 meses até um ano. E esse é a duração do tratamento com fios para lifting. Então, é um tratamento que a gente vai ter que refazer a cada 6 meses, até 8 meses no máximo. Já está na hora de fazer uma nova sessão. Eso es muy importante decir porque mucha gente critica los hilos porque duran poco, el efecto lifting no dura tanto tiempo, pero a mí, Ana y Julieta me pasan siempre los hilos y mi piel está muy buena, yo ya tengo 62 años y yo hago muy poco bioestimulador inyectable, hago hilos. Entonces, a mí, mi experiencia es que los hilos realmente hacen un estímulo de colágeno muy bueno y el efecto lifting no dura tampoco. Me parece que dura un poco más que 6 meses, pero claro que eso va a depender de la mímica facial, de los movimientos del paciente, ¿no es cierto? E da Sim, até recorrência, né?
retratar um rosto é sempre melhor. Então, o segundo tratamento já tem uma base de resposta para que o próximo dure mais. E isso é muito importante, que quando a gente fala refazer o tratamento em 6 meses, é quando o paciente já está na fase de manutenção do tratamento. Às vezes, ele vai precisar repetir esse procedimento com um intervalo mais curto, pode ser até 3, 4 meses, até que ele consiga criar uma estrutura de cordões de colágeno dentro da pele mais estruturada, e aí sim ele vai começar a entrar num período de manutenção. Isso nem sempre vai acontecer no primeiro ou no segundo ano de tratamento. Isso às vezes leva um tempo. O que é importante que a gente entenda e também que a gente explique é que cada vez que ele fizer esse tratamento com fios, ele vai ter um excelente estímulo de colágeno em todos esses vetores antigravitacionais. E ao longo do tempo, ele vai ter um envelhecimento muito mais lento, que é todo esse conceito de slow aging ou de envelhecimento lento, que é o que se busca hoje em dia, que o envelhecimento ele ocorra de maneira muito gradual ao longo dos anos, fazendo a manutenção das características pessoais do rosto de cada pessoa, das características de cada rosto individual, e que esse rosto nessa conformação praticamente original, com algum embelezamento, ela se mantenha ao longo dos anos. E o que a gente está vendo por aí é, na verdade, o oposto disso. São aqueles rostos extremamente caricatos, muito iguais, e a gente não sabe mais se a mulher tem 30, 40, 50 ou 60 anos. Isso não dá beleza, não dá rejuvenescimento. Isso dá o olhar, uma aparência de estranheza que leva a uma impressão de envelhecimento e não de beleza e jovialidade. E aqui a gente tem um passo a passo do tratamento com fios, e isso é muito importante, porque esse passo a passo, ele se repete em todos os procedimentos. Então, começamos com uma anestesia, com um botão de anestésico com vasoconstritor. O vasoconstritor é muito importante para evitar sangramentos. Depois, a gente vai aplicando esses fios num plano uniforme, sempre na gordura superficial. A gente deve evitar superficializar esse fio para perto da derme e também aprofundar ele no nível da musculatura. O plano correto é na gordura superficial. Vocês notem que a gente vai pedindo licença para o tecido, com movimentos delicados, fazendo um certo movimento de rosca com a mão, e indo bem devagarzinho, ganhando o plano até o endpoint. Depois é só puxar a cânula, que esse fio já fica preso pelas garras. Depois vocês podem só cortar ou usar uma técnica um pouco mais avançada de amarrar um fio no outro. Essa técnica é mais usada quando a gente vai passar uma quantidade menor de fios, com fios mais grossos e uma quantidade maior. Muitas vezes esse passo do nó não é necessário. Mas, de qualquer forma, o importante é cortar com uma tesoura estéril e se certificar que o nó está na gordura e não pinçando a derme, impedindo que esse pertuito se feche, porque isso pode levar a uma inflamação e também propensia a infecções. Perfeito. E o pulo do gato para a gente fazer o fio é justamente que a gente faça um pertuito adequado. Isso pode ser feito com agulha 18 gauges, com agulha rosa, e o ideal é que se faça o pertuito colocando inteiramente o bisel da agulha, mas apenas o bisel. É bisel que fala, Audrey? Qual que é o termo em espanhol do bisel da agulha? La parte cortante de la aguja, no sé cómo se dice en español. Sim, então, se algum alguém quiser ajudar nesse termo correto, mas de qualquer forma, é Mesmo. muito. Como? Bisel mesmo. Bisel. Então, é igual. Então, Igual. o pertuito ideal é aquele para os fios de tração, que a gente introduz a agulha. Eu vou até voltar no vídeo, ó. Acho que tem um melhor para a gente mostrar depois. Que a gente introduza a agulha apenas o bisel e faça esse pertuito com o diâmetro também do bisel de lado. Então, esse pertuito ele não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. Se ele for muito grande, ele pode causar uma cicatriz,
ou uma hipercromia inflamatória, e se ele for muito pequeno, principalmente na técnica com nós, esse nó ele pode ficar preso na derme e dificultar o fechamento desse pertuito. E também o plano correto é na gordura subcutânea. Ele não deve ficar muito superficial e também não deve ficar muito profundo. Devemos tomar cuidado, inclusive, com a glândula parótida, que está bem nessa região de tratamento do terço inferior. Então, aqui já mostramos. Aqui, mais uma vez, a gente, é muito comum que a gente associe diversos tipos de fios. Então, nesse caso, eu estou usando um fio para relenho, para tratamento do sulco. Notem que esse fio ele tem vários fiozinhos dentro de uma única cânula. A gente faz a aplicação no tecido e depois podemos seguir para o tratamento da qualidade de pele em volta do lábio com fios lisos. Esse tratamento é muito interessante para tratar o envelhecimento da pele em volta do lábio, principalmente em pacientes fumantes e também naqueles que desejam fazer aumento de lábio com relenhos. Quando a gente faz um relenho no lábio, se essa pele estiver muito flácida, o lábio pode projetar. Então, é importante que a qualidade da pele também seja tratada. E aqui a gente está fazendo também o preenchimento do sulco dessa linha de marionete, de marioneta, com um fio para relenho, com um fio mais espesso. E depois complementamos tudo isso com a tração. Então, notem que eu fiz o pertuito com agulha, introduzi os fios na gordura, um depois do outro, a quantidade mínima por região anatômica é 2 ou 4. Geralmente é o que se usa para cada região. Então, terço médio, terço inferior e pescoço são regiões diferentes. Depois cortamos com uma tesourinha estéreo, e é importante que esse nó ele fique completamente dentro da gordura e não na derme. Isso é muito importante que a gente não deixe esse nozinho superficializado. Aqui, mais uma vez, a gente está fazendo o tratamento do fio, um abaixo e um acima da mandíbula, para melhorar o contorno da mandíbula. Esse procedimento, ele é muito bem feito também, associado com relenho de ácido hialurônico, para refazer o ângulo da mandíbula. É muito comum que a gente faça os dois procedimentos ao mesmo tempo, tanto os hilos de PDO, como os relenhos com ácido hialurônico. Depois a gente continua até que realmente o nó fique completamente dentro da pele. Depois complementamos para o tratamento da região do pescoço, sempre no mesmo plano de aplicação, que é a gordura superficial. Notem como esse fio realmente tem um poder de tração e reposicionamento da graça. Ele tem um efeito imediato de lifting e a gente já consegue melhorar toda essa região do contorno. Olha mais uma vez o pertuito, apenas a ponta do bisel, a um ângulo de 45 graus é suficiente. A gente não deve introduzir mais agulha, porque nessa região passam grandes vasos que estão um pouco mais profundos, mas se a gente introduzir muito da agulha, a gente pode fazer um grande hematoma. Então, até por segurança, apenas a ponta do bisel é suficiente. Lembrando sempre de conferir se o pertuito ficou bem fechado, né, Ju? E sempre um procedimento estéreo, não é? Campo estéreo, luva estéreo, tesoura estéreo, cuidado com infecção, com a entrada de cabelo dentro desse pertuito, porque faz uma inflamação crônica, um processo inflamatório de corpo estranho muito prejudicial ao tratamento. Sí, eso es E muy importante decir porque nosotros vemos muchos médicos colocando hilos sin la antisepsia necesaria, porque es un cuerpo extraño y sí pueden ocurrir infecciones o otros problemas, ¿no es cierto, chicas? sim, Sim. e problemas muito graves. Temos um evento adverso aqui em Brasília recentemente em relação a isso, e é sempre possível complementar com outros tratamentos. Quando fomos à Coreia, existia muito essa discussão: será que pode associar o fio com o preenchedor? E hoje a gente sabe que pode sim usar fio preenchedor e bioestimulador na mesma sessão. E E é complementa muito, muito né?
É muito interessante que não existe briga se vamos usar los hilos ou vamos usar los relenhos. Precisamos saber usar essas duas tecnologias e aplicá-las juntas muitas vezes, cada uma na sua melhor potencialidade. Los hilos com bioestímulo e com lifting, e los relenhos para embelezamento, beautification, para ressaltar o lábio, para refazer as superfícies ósseas. E aqui voltamos para os fios com o bioestímulo para tratamento das rugas estáticas da fronte. Então, essa associação de diversos modelos, diversas arquiteturas diferentes de fios e também de hilos e com relenhos na mesma seção é muito interessante. E também para os tratamentos corporais. Los hilos podem ser aplicados com segurança e bons resultados em todas as áreas do corpo, incluindo em tratamentos íntimos, para estética íntima feminina, tem já vários protocolos. Trazemos então um artigo nosso, que foi o primeiro caso que fizemos no Brasil para fios de PDO para o tratamento do corpo. E na época usamos 100 fios de PDO do fio pequenininho. Hoje já temos modelos maiores e arquiteturas mais interessantes para os tratamentos corporais, mas de qualquer forma, esse foi o primeiro trabalho relatado por nós de fios para tratamentos corporais. E vocês podem notar como em apenas uma sessão, antes do tratamento, depois de um mês e depois de 3 meses, como tivemos uma melhora impressionante nessa pele sobressalente, na flacidez e também a melhora de toda essa qualidade de pele com apenas uma sessão, comprovando mais uma vez o excelente efeito de bioestímulo de los hilos. E aqui temos várias possibilidades de tratamento corporal com fios. De uma maneira geral, fazemos anestesia no ponto de introdução do fio, porque é onde mais dói essa introdução inicial da agulha. Então, geralmente, não infiltramos toda a região, apenas o ponto de entrada e distribuímos esses fios no tecido de gordura, no tecido subcutâneo, e lá ele vai fazer todo esse efeito de aumento de colágeno, fibras elásticas e também de matriz extracelular. Vocês notem que a agulha do fio ela é flexível, então às vezes a gente demora um pouco para conseguir fazer a introdução, mas com um pouquinho de jeitinho, fazendo esse movimento de rosca com o punho, a gente consegue ir progredindo. A gente só não pode aplicar os fios na derme, porque isso faz um granuloma de corpo estranho. Então é muito importante o plano de aplicação dos fios. E a gente tem muita flacidez, né? Muita luta com a flacidez de interno de braço e interno de coxa, pós-grande emagrecimento, no envelhecimento, pós-lipoaspiração, e os fios são um ótimo aliado para melhorar essa qualidade dessas áreas corporais que são muito sensíveis. Então, com 5 fios, conseguimos tratar essa região interna do braço e sugerimos uma sessão a cada 6 meses para melhorar esse bioestímulo. E aqui para tratamento da pitose do umbigo pós-lipoaspiração, fizemos uma marcação radiada para que haja uma intenção de campo de abrir esse umbigo nesses cordões de colágeno estimulados pelo fio. E aqui também, sempre no plano subcutâneo. E vocês notem que nesse caso estamos usando fios com garras, ele acaba produzindo mais colágeno justamente por esse aumento do trauma tecidual feito pelas garras e também pela maior concentração de polidioxanona que temos num fio espesso e também com sobressalências. Aqui a gente acaba nem tracionando muito, porque sabemos que não é possível levantar um tecido tão pesado quanto a gordura da parede abdominal apenas com os fios. Mas esse efeito de bioestímulo radial, ele tem um ótimo efeito no tratamento do umbigo triste. E é muito procurado por mulheres, principalmente agora nessa onda emagrecedora pelas canetas e também no pós-parto. E a técnica de aplicação é sempre a mesma dos modelos de fios. Então, é sempre o mesmo plano, o mesmo pertuito, a mesma aplicação
Por isso que no livro tem várias técnicas e nós recebemos aqui na nossa clínica também médicos do Brasil e de outros lugares do mundo para justamente fazer esse tipo de treinamento hands-on, porque se a gente consegue entender o plano de aplicação de cada um desses modelos de fios, a gente consegue destravar o uso de todos os fios para todas as áreas do corpo. Então, é possível que a gente ganhe esse expertise, esse conhecimento, mas com treinamento mão na massa, realmente prático. E os fios, eles têm essa característica de ser extremamente versáteis. Então, principalmente para médicos que estão começando agora o consultório e não têm acesso a muitas tecnologias, o fio, ele é multifunção, a gente consegue tratar várias coisas com uma tecnologia só. Então, ele acaba sendo muito interessante para esse início de consultório. Então, mostrando o plano de aplicação dos fios, sempre o mais homogêneo possível, e depois a gente faz a retirada das cânulas e esse fio fica aí no tecido fazendo todo esse processo de estímulo de colágeno, de espessamento da derme e melhora da qualidade da pele. A gente até sugere que os pacientes em processo de emagrecimento, a cada 4 quilos, façam algum tipo de bioestímulo corporal, seja ele um bioestimulador injetável, um fio, alguma coisa para ir contrabalanceando esse efeito de perda de peso por emagrecimentos muito rápidos, que eu não sei como é que está no país de vocês, mas aqui no Brasil está a maior febre. Então, os pacientes têm chegado no consultório com o rosto e o corpo realmente muito derretidos. Notem que não é uma tração propriamente dita, apenas uma abertura das espículas e uma acomodação desses tecidos, e depois o excedente do fio é cortado rente à pele com uma tesoura estéril. Esse procedimento específico de fios com garras para o corpo, ele tem um pós um pouquinho mais chato em relação aos fios liso, como o fio é simples ou fio parafuso, mas também é bem confortável. Depois cortamos o excedente do fio, sempre deixando todo o cotoco do fio, não sei qual é o termo, a ponta do fio, é sempre no tecido subcutâneo e nunca para fora da pele. Ana, perguntaram qual que é o fio, é o especulado, né? Especulado. O moldado, aqui no Brasil, é um fio que é pelo menos 50% mais caro. Então, para tratamentos corporais, vale mais a pena usar o especulado. Onde a gente recomenda usar o moldado é principalmente para o tratamento do terço inferior, que é uma região muito pesada. Nesse caso, o fio moldado faz bastante diferença. Mas para tratamentos corporais ou para tratamento do pescoço, por exemplo, que a gente não está brigando com a gravidade, né? O vetor é mais horizontal em relação ao terço inferior, que é bem vertical. Então, quando a gente não precisa sustentar tanto peso, pela questão de valor, o especulado é uma excelente opção. Então, repetindo, o Sí, molde para que quede claro, el hilo especulado que tiene garras es como un hilo con espículas, ¿no? Como si hubiéramos cortado el hilo, él ancora en los tejidos, pero no tiene garras fijas. Y el hilo moldado no tiene triángulos duritos que no se cambian con el tiempo y por eso es mucho más caro, casi el doble del precio. Por eso Ana está diciendo que para el cuerpo que hay que usar muchos hilos, mejor elegir los hilos espiculados. perfeito. Perfeito. E aqui é o pós-imediato, a gente pode ver que é bem tranquilo. Então, o paciente pode voltar imediatamente para as suas atividades. Existem várias técnicas misturando os fios com garras, também com fios parafuso ou com fios lisos, fazendo justamente esse hashtag com fios. Vários trabalhos já mostram que quando a gente cruza um fio com outro, a gente tem uma maior produção de colágeno nessa região de intersecção. Então, existem várias técnicas fazendo essa brincadeira com fios com garras e sem garras. E aqui é o tratamento do posterior de coxa, da região da prega infraglútea, que também é muito interessante. Vocês notem que como o fio está sendo aplicado na gordura superficial subcutânea, a gente tem essa retração da celulite mais aparente, justamente porque eu estou no plano anatômico que contém os septos de tecido conjuntivo.
Então, notem, essa retração é completamente normal, e assim que eu solto os fios, ela já desaparece. Também podemos fazer aplicação para o tratamento da flacidez do interno de coxa. Existe uma regra que a distância máxima entre os fios de PNO é de 1 centímetro. Hoje a gente já entende que essa distância de 1 centímetro é até muito grande para os tratamentos corporais. O ideal é que a gente trabalhe com uma distância de 0,5 centímetro entre cada um dos fios. Isso é importante para uma resposta de bioestímulo ficar próxima à outra e a gente ter um melhor resultado de espessamento dérmico e de compactação. E aqui também os fios sendo usados para o tratamento das estrias, bem embaixo dessas marcas das estrias, também tem um ótimo resultado por todo esse efeito de bioestímulo. Olha mais uma vez a retração da celulite, que desaparece quando a gente puxa os fios. Isso quer dizer que a gente está aplicando o fio no plano correto, que é a gordura superficial. E uma região corporal que a gente às vezes esquece, mas que incomoda muitas mulheres, 40 a mais, é justamente essa flacidez do joelho, que muitas vezes a mulher está com o corpo ótimo, mas evita usar shorts, porque o joelho já está dando esse sinal de enrugamento. Então, a gente pode fazer um tratamento no caso de emagrecimento ou uma prevenção da flacidez da região do joelho também. Nesse caso, eu estou usando o fio parafuso, que é o mais apropriado para os tratamentos corporais. E aqui só, já finalizando a nossa aula, o que a gente tem que tomar cuidado de efeitos adversos é principalmente o fio ficar marcado ou visível. Então, cuidado para não aplicar o fio superficial. E aqui, talvez o fio tenha até partido, não sei, mas ele está bem, visível. Nesse caso, o ideal é que a gente faça uma anestesia nessa região com lidocaína com vasoconstritor e com a pontinha de uma agulha a gente puxe e remova esse fio. Se a gente fizer a aplicação do fio intradérmico, como a gente já falou, o corpo vai entender que ali tem algo estranho e ele vai fazer essa reação inflamatória até expulsar o fio. Então, a melhor coisa a se fazer é já tirar o fio imediatamente. Se viu que o fio está superficial, já tirar imediatamente. Assim como quando o fio fica com a pontinha para fora, é melhor tirar, porque ele vai acabar extruindo de qualquer forma. Aqui mostrando que a retirada do fio, ela é bem simples, a gente puxa com uma pinça e ele sai sem esforço nenhum. Aqui o fiozinho bem fininho, da espessura de um fio de cabelo, a gente puxa e ele sai da pele com bastante facilidade. Esperamos que tenha dado para aproveitar os vídeos e acompanhar os procedimentos. Como a Ana falou, treinar na prática é a melhor coisa, mas quem aprende a fazer uma técnica de fio pode ampliar o seu leque de tratamento para diversas regiões, diversos protocolos, porque o fio permite grande flexibilidade na aplicação e é sim um procedimento seguro de muito bom resultado clínico. É só como a Audrey falou, cuidado para não fazer infecção, não contaminar esse material. E para quem for passar aqui por São Paulo, Brasil, e quiser vir treinar o fio com a gente, ou tiver alguma dúvida, quiser discutir indicação, algum paciente, alguma complicação, o que vocês precisarem, não só de hilos, mas também de todos os outros procedimentos da cosmiatria, estamos à disposição. Agora eu vou deixar a Audrey resumir e podemos abrir para as perguntas. Ujú. Bien, doctoras, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, doctora Audrey, tiene la palabra usted. Iba a decir algo. No, creo que es más una oportunidad que tenemos de tratar nuestros pacientes. Hay muchos hoy en día, no sé, ahí en Colombia, pero en Brasil no quieren más ponerse rellenos por causa del volumen excesivo. Entonces los hilos vinieron como una excelente oportunidad para hacer efecto lifting y también para mejorar la calidad de la piel. Y lo mejor, como dijo Ana, es que podemos asociar también con las tecnologías. Por ejemplo, hay estudios probando como de la doctora Clesia, que sí se pueden utilizar las tecnologías con los hilos, depende del momento de hacerlo.
y entonces vemos que la piel mejora, que podemos utilizar en la cara, en el cuello, en el cuerpo para celulitis. Entonces es una técnica que todos los médicos tienen que aprender a hacer y ofertar a sus pacientes. Doctora, ¿qué tipo de tecnologías se usan con la aplicación de los hilos? Por ejemplo, usted puede pasar los hilos y hacer un CO2 o un Erbium después, o más bien puede primero hacer tecnologías de calor más profundo como radiofrecuencia con microagujas o como ultrasonidos microfocados, esperar un tiempo y después pasar los hilos porque eso potencializa sus resultados. No sé Perfeito, si Ana y Julieta concordan. 100%. Perfeito. E toda associação sinérgica traz um resultado melhor do que insistir no mesmo tratamento. E a gente fala sempre: o primeiro são os 3 T's: tecnologia, tração e toxina. E depois fazemos o resto. Bien. Muy bien. Bien, doctoras, yo tengo un par de preguntas mientras las escuchaba. Bueno, yo estoy desde el lado no especializado, pero quería hacerles unas preguntas porque tenía la duda, sobre todo, por ejemplo, con los pacientes. ¿Hay un tipo de paciente que ustedes no tratarían con hilos? O en principio todas las personas podrían ser potenciales pacientes de este tratamiento? Temos os hilos também para a prevenção. Então, por exemplo, na região da pálpebra, que é uma região que envelhece muito precocemente, é comum que nós façamos tratamentos preventivos. Então, temos vários protocolos aqui na nossa clínica que fazemos a toxina junto com 20 fios, 20 hilos lisos. Então, complementamos a ação da toxina com bioestímulo da região do frontal lateral, da pálpebra, em volta dos olhos, para prevenção mesmo do envelhecimento. Em relação à contraindicação, o que nós temos em relação ao efeito lifting do fio é que, se a sobra de pele for maior do que 1 centímetro, a indicação com fios já não vai ser completamente bem sucedida. Isso precisa ser avisado para o paciente. Se ele não quiser se submeter a um procedimento cirúrgico, se ele não quiser remover o excesso de pele, nós fazemos, mas sempre explicando que mais de 1 centímetro de sobra de pele, essa pele vai escorregar por cima do fio e a gente não vai conseguir um resultado 100%. Não sei se a Audrey faz mais ou menos parecido. Sí, sí. Y también, ¿qué hacen ustedes con los pacientes con enfermedades autoinmunes o con pacientes que son muy flacos, muy magros y que el hilo puede quedar aparente? Sí, para pacientes com doenças autoimunes, de todos os polímeros que temos disponíveis, acredito que o que cause menos inflamação seja os hilos de PDO. Meu estudo na USP comprova que a resposta inflamatória pelos hilos está presente apenas na primeira semana e é uma resposta pequena. Então, se a doença imunológica for leve e controlada e não contraindicar procedimentos estéticos, o mais seguro, na minha opinião, são los hilos. Mas qualquer coisa grave ou fora de controle, é melhor não fazer nenhum procedimento que acorde o sistema imunológico, porque isso é uma fera que depois que a gente acorda, a gente não sabe como põe para dormir. ¿Y los pacientes magros, flacos? Os pacientes magros, geralmente fazemos um pouco de bioestimulador de colágeno para que tenha um espessamento da pele, preparando aquela pele para a atração com fios. E às vezes também é um caso em que os relenhos de preenchedor, em quantidades pequenas e pontos estratégicos, podem ser muito interessantes. E como você faz, Audrey, para pacientes muito emagrecidos, agora nessa onda dos emagrecedores? Eu faço cirurgia.
Eu ia perguntar isso. Amo. As duas cirurgias. Ótimo. Sí, yo tengo hecho una cirugía más con un menor despliegue, entonces hago una pequeña elevación, pero cortando la piel, traccionando el SMAS con mononylon y después acomodando la piel. Así hago. Pero me digan una cosa, cuando ustedes hacen bioestimulador junto con los hilos, cuando pasan la cánula del bioestimulador, ¿eso no es malo para los hilos ancorarem después? ¿No impede a ancoragem dos fios depois que você já passou o bioestimulador? A ancoragem eu não sinto. Eu sinto que a aplicação é mais difícil. O paciente sente mais dor e a pele fica mais dura. Por isso que quando comecei a aplicar Los Hilos, anestesiava somente o pertuito de entrada. E agora, com o auxílio de uma cânula 22G por 70, muitas vezes coloco uma quantidade pequena de lidocaína com vaso em todos os trajetos dos fios, principalmente em pacientes que já fizeram cirurgia de lifting ou muitas sessões de bioestimuladores injetáveis e também o ultrassonido microfocado. ¿Qué es lo que indican los hilos aptos? Que siempre se haga anestesia antes de pasar los hilos, ¿no es cierto? Sim, sim. Realmente a anestesia do trajeto melhora o conforto, mas precisa ser feita com uma quantidade muito pequena de volume de anestésico, porque se colocamos muito volume no tecido, diminuímos a aderência das espículas e temos um resultado pior. Excelente. Muy interesante, doctora, de verdad. Yo tenía otra pregunta. Porque veía el video de la aplicación de los hilos en la región abdominal y eh, me preguntaba si si era importante el tiempo entre la aplicación del hilo y la retirada de la aguja. ¿Es importante el tiempo que pasa entre entre Não, la aplicación y la retirada? não, as cânulas podem ficar no paciente até terminar o procedimento, ou podemos aplicar e tirar simultaneamente. Geralmente, deixamos as agulhas para materiais de aula, porque aumentam a clareza da explicação. Na prática clínica, nós geralmente vamos aplicando e tirando, principalmente perto da região da boca e de los ojos. É desconfortável ficar com as agulhas. Então, o melhor é realmente passar e tirar. Puede ser que la duda, que tu duda, Félix, sea porque ya se habló mucho, chicas, de un efecto llamado mecanotransducción, que Sim, quiere sim. decir que cuanto más trauma tú generas con la aguja, más respuesta tú tienes. ¿Puedes hablar sobre esto, Ana? Sim, sim. Meu trabalho na Universidade de São Paulo acredito que o maior trabalho da América Latina, talvez de todo o mundo, com hilos PDO. Foi um trabalho muito grande na universidade, durou muitos anos para ser concluído, e nós estudamos 4 arquiteturas diferentes de hilos e 2 diluições de PDO em pó, que não existe na América Latina ainda, já foi estudado nesse trabalho. E nós comprovamos que o trauma da agulha não representa uma diferença na produção de colágeno. Então, esse negócio de virar a agulha, ele veio historicamente também porque esses hilos começaram a ser usados na Ásia para acupuntura. Então, por toda uma questão energética, se virava 3 vezes los hilos antes de tirar, mas mais por uma questão energética. Depois veio essa história do trauma tecidual, mas nada disso tem embasamento científico e muito pelo contrário, girar os fios, principalmente na região de los ojos, pode deixar o fio enovelado, dobrado
e, portanto, aparente. Então, não se roda mais fios antes de tirar. Interesante eso. Excelente. Interesante. Doctoras, la doctora Cecilia Fernández pregunta, ¿Botox antes o después de los hilos? Lobotox antes é importante que o músculo esteja mais paralisado, porque senão vai brigar com os hilos, podendo levar à extrusão dos hilos. Então, fazemos o protocolo que fazemos a toxina, uma semana depois o paciente volta para o retoque. Se forem poucos pontos, fazemos os hilos na ocasião do retoque. Se necessita muitos pontos de retoque, fazemos o retoque em um dia e os hilos 7 dias depois. Jamais fazer toxina com hilos no mesmo dia, porque se tivermos um hematoma pelos hilos, poderemos migrar a toxina e ficar com a pitosis. Bien. Otra pregunta que hacen es sobre la marca de los hilos de cuerpo. ¿Hay una marca en específica que ustedes usen? Se los hilos têm mais ou menos o mesmo portfólio em diversas marcas no Brasil e fora. Todas as empresas têm fios parafusos, que são fios, é o mesmo nome, parafuso? Parafuso? No atornillado. Screw, screw, Screw. assim, Como é. Fios atornillado. screws são para tratamentos corporais. Usamos com a agulha de pelo menos 6 centímetros. 6 ou 9 centímetros de agulha é o certo para tratamentos corporais. Mas pode ser qualquer marca de hilos. Bien, la doctora Fabiana Rojas dice, muy interesante la presentación, muchas gracias a las doctoras expositoras. Hace una pregunta que la doctora Audrey le respondió, pero voy a repetirla. Dice, mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo se reabsorbe el hilo de PDO? ¿Cada cuánto tiempo se puede aplicar y repetir el procedimiento? Sim, os hilos são absorvidos dependendo do diâmetro. Para fios lisos, em torno de 3 meses. Para fios com garras ou fios para relenhos, mais ou menos de 6 a 8 meses. E não temos um tempo, não temos que esperar para aplicar mais hilos. Podemos aplicar, se eu, por exemplo, fizemos os fios para lifting, o paciente volta em 2 meses, ainda tem necessidade de tracionar mais, podemos aplicar de novo. Não precisamos esperar que o hilo anterior tenha sido completamente absorvido. Isso não é necessário. Mas, de uma forma geral, para tratamentos de bioestímulo, fazemos o tratamento a cada 6 a 12 meses, assim como de tração, 6 a 12 meses. Bien, bien, doctoras. Bueno, yo no sé si la doctora Audrey quiera agregar algo más. Não, já são perfeitas. Sí, sí. No, creo que el portugués que han usado las doctoras ha sido realmente muy entendible. Creo que yo creo que entendí muchísimo de lo que las doctoras dijeron y yo espero que la audiencia también lo haya hecho, haya ¿Viste cómo entendido. hablas portugués, Félix? No creo. Pero realmente muy entendible y muy comprensible la exposición de las doctoras. Y bueno, realmente creo que el público pudo haber disfrutado y entendido completamente la exposición también. Es así, ¿verdad, doctora Audrey? Creo que ha sido completamente entendible. Algo, doctoras, Julieta, doctora Ana, quería preguntarles por la experiencia con la edición del libro. ¿Cómo fue ese proceso en principio de la edición de la obra? Sim, Difícil. nós ficamos muito tempo prestando consultorias para empresas que vendiam fios em Brasil. Então, estudávamos os modelos, elaborávamos as técnicas, treinávamos os médicos, as forças de venda. Então, tínhamos muita experiência com os hilos. E um dia, Ju machucou as costas e internou para operar.
e ficamos uma semana em hospital e nesse processo escrevemos o livro inteiro. E Qué bien. agora teremos um livro solamente de tratamentos corporais, junto com a doutora Audrey, se ela aceita o convite, que está saindo também, e seria um grande prazer termos a parceria da Morca junto conosco. Para nosotros sería realmente también un honor poder participar de la edición en español de este libro, porque yo quiero reconocer el muy lindo trabajo que hicieron con el libro que en español titulamos Revolución de los Hilos de PDO. Unas imágenes preciosas, unas explicaciones realmente muy sucintas, pero muy claras acerca de, el tratamiento y de la aplicación de los hilos de polidioxanona, un poco también del comportamiento de los hilos y también de esas digamos, complicaciones potenciales que pueda haber, pero también de esa manera como se puedan evitar. Realmente muy pedagógico y estéticamente muy lindo el libro. Realmente las felicito por tan bonita obra, realmente. Muchas gracias. Muitas Y, graças. y bueno, yo quiero pues ya cerrar el seminario, no sin antes agradecerles a las tres, de verdad. Ha sido un gusto para mí particularmente, para el equipo de Amolca y estoy seguro que para todas las personas que las escucharon, haber estado acá. Yo quiero decirles también a los asistentes que tienen disponible una oferta para obtener el libro Revolución de los Hilos de PDO, Efectos Rejuvenecedores y Tratamiento de Arrugas Profundas. Esa oferta está disponible, pueden comunicarse a través del QR que está en la pantalla. La promoción varía en cada país y es una oferta exclusiva vía atención WhatsApp y válida por 48 horas. De verdad, bueno, no sé si ustedes, doctoras, quieran agregar algo más antes de cerrar. Só que é um prazer muito grande. Espero recebê-los aqui em Brasília, mais próximos da gente, e estamos à disposição. Muchísimas gracias, de verdad. Y estoy todavía atento a la edición del libro de tecnologías en dermatología estética que estamos también preparando y en donde ustedes están como editoras de la obra, de verdad. Gracias, gracias, Sí, doctoras. yo ya escribí varios capítulos de láser en algunos libros en Brasil, un libro de la cirugía plástica, un libro en oftalmología del doctor Tadaki, y ahora estoy escribiendo en el libro del doctor Múcio Porto, que está en Dubái también. Entonces, tecnologías es un tema que me gusta mucho. Y ya hicimos con las doctoras Corbett un evento muy lindo en el hospital de ellas, con las tecnologías que les gustó mucho a los participantes. No, buenísimo, doctora, buenísimo, de verdad. É, Estaremos entonces é uma atentos a los honra. siguientes. Posso agradecer a Audrey por estar conosco, uma pessoa tão importante, tão qualificada, a pessoa que eu escolhi para me operar e para fazer muitas coisas juntas durante a vida. Obrigada. De verdad, muchísimas Tá? gracias, Chao, doctora. chao. Muchas gracias. Boas Gracias a ustedes, de noites. verdad. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias, doctoras. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Boas Chao, noites. chao.